Então, bom dia para todo mundo. Agradeço mais uma vez aí pela presença de vocês. E aí, nós hoje vamos dar continuidade à nossa programação, trabalhando com mais algumas doenças de bovinos, tá? Então, vamos falar um pouco hoje sobre a febre aftosa, estomatite vesicular e também a leucose enzootica bovina, tá? Então, são três doenças importantes que desempenham um papel significativo, né, em relação a perdas econômicas, né? Então, a primeira delas é justamente a febre aftosa. Então, na verdade, nós já sabemos que a febre aftosa, a gente trabalha com ela em várias disciplinas. Acredito eu que vocês tenham também já tido a oportunidade de repente, estudar algo a respeito, né? Lá nas clínicas. E é uma doença seríssima do ponto de vista econômico, né? Então, existe um programa de controle nacional, né? Que tem uma série de prerrogativas, passou recentemente por uma atualização. Então, esse programa de controle, né, principalmente em relação à aftosa, é muito interessante, é muito importante que sempre, né, nós estejamos dando uma olhada no site do Ministério da Agricultura, nas normativas que são publicadas, né, porque sempre estão havendo alterações, atualizações no programa. Então eu procurei trazer hoje as atualizações mais recentes, né, inclusive deixei lá na plataforma material de apoio, algumas normativas, justamente relacionado com essas últimas mudanças que houveram da legislação relacionada com a febre aftosa, com o programa de controle da febre aftosa. E aí nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais a partir de agora. Tá? Então, é muito interessante, né, principalmente para quem quer concurso, quem está estudando para concurso, ou alguma coisa do tipo, sempre, né, estar ligado, estar consultando o que há de mais novo na legislação. Então, nós sabemos que a doença, que é a febre aftosa, ela pertence àquele complexo das doenças vesiculares, né? Então, existe uma série de doenças que possuem sinais clínicos muito semelhantes umas com as outras. A própria estomatite vesicular, que nós vamos falar daqui a pouco, né? A febre aftosa, então, o ectema, né? Então, existem outras enfermidades que têm sinais semelhantes. Muitas vezes, esse diagnóstico diferencial, né? Esse diagnóstico efetivo mesmo, ele só vai ser obtido com a utilização de técnicas laboratoriais, né, porque o diagnóstico clínico ele sempre vai ficar comprometido devido a essa semelhança, essa similaridade. Então, ela é uma doença viral, né, causada por um vírus, é uma doença infecto-contagiosa, que possui um grande poder de difusão. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração para se ter, para se imaginar, né, para se ter noção da importância da doença. É uma doença, é um vírus que tem um grande potencial de morbidade, de causar disseminação, de se disseminar entre animais. Esse vírus pertence à família Picornaviridae e gênero Aftovírus. Então, o próprio nome do gênero já condiz, já diz muito a respeito dos mecanismos de atuação desse vírus. E esse vírus, essa doença, ela afeta naturalmente animais biungulados, né? Então, outra coisa interessante, outra coisa importante que nós temos que ter na mente é que os animais biungulados, eles são afetados pelo aftovírus, né, da febre aftosa. Ao contrário, por exemplo, da estomatite vesicular, que afeta tanto animais biungulados quanto animais ungulados. Então, essa seria uma das primeiras diferenças entre as duas doenças. Atualmente, existe uma classificação com base em sorologia. Então, descreve-se 7 sorotipos diferentes do aftovírus. Nós temos os 3 tipos que são comuns na América do Sul, que é o tipo O, A e C. Nós temos o SAT 1, 2 e 3, que é endêmico no continente africano. E nós temos o Ásia 1, que é comum, é endêmico no Oriente Médio e também no Extremo Oriente. Tá? Então, esses 7 sorotipos eles vão estar disseminados em determinadas populações específicas, como a gente viu agora,
né? Mas assim, nada impede que os bovinos sejam infectados por nenhum dos sorotipos. É mais uma questão de distribuição territorial mesmo, tá? É um vírus muito resistente às condições ambientais normais e ao ressecamento. Então, isso é outro ponto importante em relação à epidemiologia. Diferentemente de outros vírus pouco resistentes no ambiente, ele é muito resistente às condições ambientais e isso dificulta demais as estratégias de controle, né, de desinfecção de instalações, de equipamentos, fazendo com que esse agente ele se perpetue no ambiente por muito tempo. Tá? Então, daí uma outra característica importante relacionada com a epidemiologia dessa doença. É interessante quando nós avaliamos a distribuição da doença no mundo, que a sua ocorrência, a sua endemicidade está muito relacionada com o nível de desenvolvimento daquele país, o nível de desenvolvimento daquela região. Então veja só, o vírus ele foi erradicado na Europa, na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. Na América do Sul, nós temos ainda alguns países apresentando surtos esporádicos. Né? A doença não é endêmica, mas se comporta, né? Surgem surtos esporádicos, dependendo do país, né? Lógico, de tempos em tempos. E é uma infecção endêmica na maioria dos países da África e da Ásia. Tá? Então, se você observar, esses países que têm um nível de desenvolvimento maior, eles já estão numa fase de controle, já estão numa fase de erradicação. Né? Então, quanto menor o desenvolvimento econômico, social daquele país, mais ele vai sofrer com os impactos da febre aftosa. Se vocês observarem esse mapa, eu retirei ele do site da OIE, né? E ele descreve uma situação do final do ano passado. Tá? Então, nós podemos observar que nas Américas ele não foi reportado, ou seja, não houve nenhuma notificação, tá? No segundo semestre de 2019, assim como na Austrália, né? na Rússia. Em compensação, quando você avalia ali o continente africano, você vai observar vários reportes, né? várias notificações. Então, significa dizer que a doença está presente em muitos desses países, principalmente ali, ó, na África subsaariana. Né? Aqueles países que estão ali abaixo do deserto do Saara são os que mais sofrem. Né? China também, com casos ativos, né? Eventos em curso. Então, isso diz muito a respeito da questão econômica daquele país. Por sua vez, esse outro mapa que vocês estão observando em tela, ele diz respeito ao status, né, da febre aftosa, é um mapa do status da febre aftosa, em relação aos países que são membros da OIE, né, membros da Organização Internacional de Saúde Animal. Então veja só, essas regiões que estão coloridas com o azul escuro, são países membros, né? São zonas que são reconhecidas como livres de febre aftosa sem vacinação. Tá? Então, são aqueles locais que a gente falou mais cedo, mas no slide anterior, que conseguiram atingir a fase de erradicação e que atualmente estão livres da doença sem a necessidade de realizar vacinação nenhuma. Tá? No nosso país, se você observar ali, ó, Santa Catarina também está pintado com verde escuro. Isso significa dizer que é o primeiro estado que permanece com esse status de livre sem vacinação. Por sua vez, nós podemos observar que mais de 90% do território brasileiro e outros países vizinhos aqui da América do Sul, eles estão em verde claro, né, esse verde limão. Então, essas zonas elas são reconhecidas como livres de febre aftosa com vacinação. Tá? Então, não atingiram ainda aquele status de livre sem vacinação. Existe um risco, né, de que a doença ressurja em forma de surtos e, dessa maneira, a vacinação ela ainda é recomendada para o controle da doença. Tá? Então, nós vamos falar mais tarde um pouquinho a respeito das regiões, de como acontecem os calendários de vacinação no nosso país. E das mudanças que houveram também em relação a esse status, né? Porque até poucos anos atrás, o mapa era ligeiramente diferente. Tá? E aí, essa zona ali, já no finalzinho da África subsaariana, que está em vermelho, foi suspenso o status de livre da doença porque ocorreram surtos recentemente. Então, à medida que
surgem esses casos, esses surtos, a OIE suspende aquele status de livre, né? Então esses países eles têm que atenderem a uma série de exigências, né? Realizarem um programa de contenção adequado, de acordo com a legislação, para que depois de um tempo novamente eles sejam declarados livres da doença. Tá? Então, o que nós temos aqui em relação ao nosso país? Que atualmente quase que toda a totalidade do Brasil ele é reconhecido como livre da febre aftosa com vacinação, com a necessidade de realizar vacinação. E Santa Catarina, livre sem vacinação. Tá? Essa imagem que nós vemos agora, eu recortei daquele formulário, daquele texto, daquela apostila que eu deixei lá na plataforma. E ela mostra a evolução histórica das mudanças no status do Brasil. Então, se você observar, até 2018, essa foi a última modificação. Até 2018, o que tinha acontecido? Entre 2011 e 2014, né? Houve o reconhecimento dos estados do Nordeste como livres da doença com vacinação, né? Passou daquela área tampão, aquela área de risco que sempre sofria com surtos, para uma área considerada livre com vacinação. E agora, finalmente, recentemente em 2018, o país em sua totalidade, né, ele foi reconhecido como livre com vacinação, com a necessidade de vacinação. Existe uma pactuação feita pelo Ministério da Agricultura com a OIE, com o intuito de realizar uma série de medidas, né, e essas medidas elas vão fazer com que nos próximos anos o país inteiro ele mude o status de livre com vacinação para livre sem vacinação. Então, nos próximos anos, a probabilidade de que nós não precisemos mais vacinar para aftose é muito grande, tá? Se essas medidas que foram preconizadas forem atendidas. Nós vamos também comentar a respeito disso mais adiante. Aqui, mais uma vez, né, só focando na América do Sul, mostrando esse status. Até pouco tempo, acho que uns 2, 3 anos atrás, a Colômbia ela não era considerada livre com vacinação, porque tinham ocorrido surtos, o status de livre tinha sido suspenso na OIE, e aí existia esse risco, né, de novos casos aparecerem. Então, acendeu o sinal de alerta, inclusive é um risco muito grande, porque nós estamos ali fazendo fronteira, justamente ali na Acre, Amazonas, né, principalmente Amazonas, então o fluxo, o tráfico de animais de maneira clandestina é muito intenso naquela região e existia um risco da introdução da doença através desse caminho, né, através dessa fronteira. Felizmente o status mudou, se você observar esse mapa, a atualização foi feita em junho agora. Tá? Então a Colômbia voltou a receber o status de livre com vacinação, como é basicamente o restante do nosso país. Então, pelo menos em relação a isso, né, nós temos uma certa tranquilidade novamente. O Peru, né, as Guianas, Suriname ali são consideradas livres sem vacinação. Então a tendência, né, é que o Brasil inteiro se torne livre sem vacinação nos próximos anos. Vamos torcer para que isso aconteça, né? E para que não ocorram novos surtos. Bom, então a recuperação dos animais infectados é completa na maioria das vezes. Então você pode pensar, bom, se é uma doença autolimitante, né, que vai causar umas certas lesões, os animais vão deixar de se alimentar, enfim, alguns dias, mas depois essas lesões regridem e desaparecem. Então, por que se tem tanta, né, por que se faz um auê tão grande em relação a essa doença? Por que tanta seriedade em relação ao programa de controle? Então, na verdade, a gente não tem que levar em consideração, nesse caso, o potencial de letalidade do patógeno. Né? Não é um vírus que causa mortalidade alta. É uma mortalidade quase nula. Mas, em compensação, as lesões elas causam um desconforto extremo nesse animal, que vai fazer com que ele, durante algum tempo, deixe de se alimentar, né? Deixe de ingerir água e alimentos de maneira satisfatória, e isso vai impactar diretamente no seu rendimento produtivo, na sua produção de leite, no seu ganho de peso. Tá? E é uma doença que tem um potencial de difusão muito grande, então quando ela surge em uma propriedade, não é um animal ou dois que vão adoecer. Né? Se não forem tomadas as medidas adequadas, praticamente todo o plantel ele vai
ser acometido, porque a morbidade é muito alta, né? O potencial de disseminação do vírus. Então, daqui a pouco, todos os animais vão estar sofrendo com essas lesões e, consequentemente, isso vai causar um impacto muito grande na produtividade. Tá? Então, por isso que existe esse programa tão sério de controle, por isso que a doença é tão levada a sério, por causa dessa gravidade, desse potencial de disseminação e desse impacto direto na produção. Então, outra coisa que não podemos esquecer é que existe a possibilidade de ocorrerem portadores assintomáticos. Então, não é todo animal infectado que vai manifestar a sintomatologia. Né? Muitos animais eles vão simplesmente abrigar o vírus, né? Vai haver a infecção, o vírus vai se replicar, o vírus ele vai ter o potencial de ser disseminado também através desses animais, mas eles não manifestam clínica. Então, isso sempre é uma pedra no sapato quando a gente fala em epidemiologia, porque esses portadores assintomáticos eles são responsáveis pela manutenção da doença naquele local. E ainda tem outro problema, né? Quando você tem esses portadores assintomáticos, isso significa dizer que eles vão passar despercebidos no programa de controle. Esse vírus ele vai ficar ativo, ele vai ficar circulante naquele ambiente, podendo sofrer mutações, né? Surgindo novas variantes que muitas vezes podem escapar da cobertura vacinal. Então, isso é muito preocupante do ponto de vista epidemiológico. Esse estado de portador pode durar de poucas semanas a anos. Então, imagina só, né? O animal ele pode ser portador do vírus durante anos sem ser notado naquele local. Então, isso é preocupante. Tá? Então, por esse modo, o vírus vai permanecer no campo, vai sofrer mutações, né? Surgindo novas variantes. Então, olha só, o vírus pode persistir por longos períodos em tecidos que não sofrem a queda do pH, né, quando você tem o rigor mortis. Então, por exemplo, coágulos sanguíneos. Né, o vírus ele pode permanecer ali, viável, né, por muito tempo, por mais tempo. Então, até as próprias carcaças, né, até esses próprios fragmentos de órgãos vão ser fontes de infecção. Tá? Além do próprio vírus ser, por si só, resistente no ambiente. Tá? Então, outra preocupação do ponto de vista de epidemiologia, porque, mais uma vez, se você não dá um destino adequado para esses animais que vierem a óbito, né, porventura vierem a óbito, ou mesmo que forem abatidos, né, que sejam animais assintomáticos, que sejam de corte, por exemplo, que forem abatidos, então o vírus ele vai poder ser disseminado através desse conteúdo, né, desse material. pH da carne bovina no momento do abate é cerca de 7,2. Uma hora depois oscila entre 6,5 e 6,8. Então você observa uma queda nesse pH, né? Mas alguns órgãos e alguns tecidos, especificamente, principalmente sangue, coágulos sanguíneos, eles não sofrem tanto com essa redução. Então é por isso que o vírus vai se perpetuando nesse conteúdo. Após 24 horas de armazenamento, sob temperatura levemente superior ao ponto de congelamento, o pH situa-se entre 5,6 e 5,8, então cai ainda mais, né? Então essa situação, ela de certa forma causa uma inativação, né? Então, após algumas horas de refrigeração, nós vamos observar uma diminuição na carga viral. Como nós já havíamos frisado, né, o vírus ele gera perdas econômicas diretas e indiretas nos mais diversos setores. Então vamos pensar em relação a isso. Bom, tudo bem, não é uma doença letal como nós falamos, né? Mas causa esse impacto na produtividade. Mas não é unicamente apenas na produtividade dos animais. Qual seria o maior impacto da doença em um país? Nós temos que levar em consideração que esses programas de controle dessas enfermidades, eles causam para o governo um custo elevadíssimo, né? Porque é muito investimento, investimento em capacitação de pessoal, em equipamentos, né? Em meios de transporte, em estrutura laboratorial, né? Para receber esse material e processar essas amostras suspeitas. Né? Os próprios gastos com tudo, né? com o deslocamento das equipes para o atendimento de suspeitas. Né? Então, gera um impacto enorme
na economia de um país, né, o próprio programa de controle em si. Então, não é só unicamente o transtorno causado pela doença, unicamente nos animais, né, o impacto nos animais, mas sim todo esse universo que cerca o controle da doença. E, além do mais, isso que está marcado em vermelho. O mercado internacional ele fica ameaçado, porque aqueles países que sofrem com surtos da doença, eles têm uma série de embargos, de boicote, digamos assim, né, à exportação desses produtos, desses derivados de origem animal, né, justamente por esse temor de se carrear o vírus através desse conteúdo. Então, para que esse material para que esses produtos eles sejam comercializados fora, né, tem que haver uma série de tratamento, por exemplo, tratamento térmico, né, tudo isso também gera um custo adicional. Então, o mercado internacional, digamos assim, é o mais importante. Mais na frente a gente vai ver um mapa que descreve quais são os estados, quais são as regiões do país que têm, por exemplo, liberação para comercialização de produtos na União Europeia. Tá? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais adiante. Bom, então ainda falando um pouco mais sobre a questão dos custos, né? Custos elevados com medidas preventivas, como a gente falou, de diagnóstico, e também com as campanhas de erradicação, além do alto custo referente ao combate de surtos. Então, nessa imagem, a gente consegue observar uma vala, né, que foi aberta através de um trator, em que os animais eles estão sendo encaminhados para o interior dessa vala para que ocorra o sacrifício sanitário, o abate sanitário. Então, nós sabemos que uma das medidas que o programa de controle preconiza para a contenção desses surtos é a identificação dos animais portadores positivos e o sacrifício deles, né? A vacinação dos rebanhos, vacinação massal dos rebanhos, e em caso de surto, né, o bloqueio, o controle de veículos, de pessoas, de produtos que entram e que saem daquele foco, daquele surto, né, daquela propriedade que está sendo acometida. Então, é um prejuízo significativo, né, para o programa de controle também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como ocorre de maneira muito sucinta a patogenia da doença. O vírus ele pode se disseminar através de várias formas, mas o principal veículo de transmissão, digamos assim, a forma de transmissão, seria a infecção por via respiratória. Então, através de aerossóis, partículas virais elas são lançadas no ambiente, né? Aquelas lesões elas são ricas em vírus, então acaba a partir dali formando-se aerosóis e as partículas virais são disseminadas por dentro da propriedade, daquele plantel. Os animais contactantes, ou seja, aqueles que estão ali em contato direto com os animais infectados, vão acabar inalando essas partículas virais que estão presentes nesses aerosóis. Então, a partir desse momento, vai acontecer o que? A invasão dessas partículas virais via sistema respiratório. Então, esse vírus ele vai chegar, o aftovírus vai chegar na parte mais interna, né, no trato respiratório inferior, nos alvéolos pulmonares. Lá nos alvéolos pulmonares, nós vamos ter o quê? Os macrófagos alveolares, outros fagócitos, mas principalmente macrófagos alveolares. Qual é a função desses macrófagos alveolares? Seria justamente fazer a fagocitose dessas partículas invasoras, né, bactérias, fungos, vírus que tenham escapado desses sistemas de bloqueio de defesa iniciais, né, como o epitélio ciliado, o muco, que existe no trato respiratório. Então, para aquelas partículas, para aqueles invasores que escapam disso, eles acabam chegando nos alvéolos e os macrófagos alveolares têm essa função de fagocitose, para evitar justamente que a infecção se instale. Mas aí o que é que vai acontecer? Quando ocorre a fagocitose, esses macrófagos eles acabam servindo de carona, né, para as partículas virais. Então, através deles, o vírus acaba adentrando na corrente sanguínea, se multiplicando dentro do patógeno, né, ativamente, e, infelizmente, acabam se disseminando pelo sistema circulatório.
Então, quando ocorre essa viremia, né, quando o vírus está se multiplicando, está ativo na corrente sanguínea do animal, ele acaba chegando naqueles tecidos de predileção, principalmente a camada germinativa do tecido epitelial. O vírus ele tem quase que essa atração, né, por células que se replicam muito rapidamente. Então, o epitélio é um bom exemplo disso, né? Então ele chega até essas camadas germinativas, se instala nessas células epiteliais e é a partir dessas lesões, dessa destruição celular, tecidual que vai ocorrendo nos mais diferentes tecidos epiteliais, que vão surgindo as lesões, né? Aquelas famosas lesões que nós certamente já tivemos a oportunidade de ver em algum momento. Esse gráfico eu acho muito, muito legal, porque ele traz uma esquematização de mais ou menos como ocorre a replicação viral, né, o surgimento de anticorpos, de acordo com o período de infecção. Então, por exemplo, aqui nós temos o dia zero, que é quando ocorreu a invasão, a penetração do vírus no organismo do hospedeiro. Mais ou menos com 6 dias e meio, talvez 7 dias, esse será o período de incubação. Então, nesse período, você observa que a linha, né, a carga viral, ela está aumentando exponencialmente. Significa que, nesse período de incubação, o vírus ele está realizando essa replicação intensa e causando viremia, está presente na corrente sanguínea. A partir do 7º dia, em média, né, a gente tem que lembrar que isso a matemática nunca é exata na biologia, né? Então, tem alguns autores que dizem que o período de incubação leva até 14 dias. Então, isso é uma questão média. Vamos tratar isso como uma média, né? A partir dos 7 dias, então, o vírus já se instalou nessas camadas germinativa epitelial, começa a causar destruição, replicação e destruição tecidual e as lesões começam a aparecer. Então, a partir desse momento, né, a partir do surgimento das primeiras lesões, você vê que o pico viral está lá em cima, o organismo ele consegue iniciar a resposta. Então, a produção dos anticorpos começa a ocorrer. Se você observar aqui a linha pontilhada, né, a partir do 6º, 7º dia, os anticorpos começam também a aumentar gradativamente na circulação. E isso vai causar o quê? Uma diminuição na carga viral, né? Você observa que o pico de replicação viral ele começa a decair. E as lesões elas vão surgindo, né? Então, a partir do 12º, 13º dia, os anticorpos eles atingem um pico máximo, causando o quê? A proteção desse animal, né? A inativação, a degradação viral, né? Então, os níveis, a carga viral, a tendência, né, é que vá decaindo gradativamente. Então, essa é a fase de recuperação, em que essas lesões elas começam a regredir, a cicatrizar, a desaparecer. Tá? Então, a fase inicial nós chamamos de fase eclipse, que é aquela fase de incubação, onde os sinais eles não estão aparentes. E a fase final seria o que a gente chama de fase prodrômica, né? Quando o vírus ele está diminuindo gradativamente, mas ainda está presente na corrente sanguínea, nas vias linfáticas e no epitélio. Tá? Então a tendência é que esses animais, alguns deles tornem-se portadores inaparentes, né? Essas lesões eles vão permanecer com uma certa carga viral. Alguns podem atingir a cura clínica, mas muitos deles podem ser portadores e eliminadores, consequentemente. Tá? Então, aqui, mais ou menos, aqui a gente tem no 8º dia, quase 9º dia, seria a melhor época para isolamento viral. Então, se você coleta lesões, né, aquelas ulcerações, aquele epitélio que se desprendeu dos animais, desses animais com clínica, esse seria o período ideal para fazer isolamento viral, porque nós temos o quê? Nós temos o pico, mais ou menos nessa data, nós temos o pico de replicação viral. Então nós temos muitas partículas virais circulantes. É o momento ideal para fazer o isolamento. E mais adiante, quando a gente observa um aumento, um crescimento nos níveis de anticorpos,
mais ou menos aos 15 dias da infecção seria o momento ideal, a melhor época para a colheita de soro, porque aqui você vai aplicar um teste sorológico que vai detectar o quê? A presença dos anticorpos. Então, o momento ideal para fazer isso é a partir do 14º dia ou 15º dia, quando esses níveis de anticorpos estão extremos, estão muito altos na corrente sanguínea. Bom, então como a gente falou, né? O período de incubação, dependendo do autor, pode variar de 2 a 14 dias, mas vamos colocar um período médio de 7 dias. Isso em bovinos, né? De 3 a 8 dias em ovinos e caprinos. E entre 1 e 9 dias seria o período de incubação em suínos, porque nós vamos lembrar também que a doença ela afeta todos os biungulados, inclusive os suínos. Então, quais são os sinais iniciais, assim, quais são os sinais sistêmicos e quais são os sinais específicos que a doença vai causar nos bovinos? Febre, então todo o processo inflamatório infeccioso inicial ele vai cursar com esses sinais sistêmicos, né? Principalmente a febre. Então vão surgindo lesões vesiculares na língua, no palato, gengiva, lábios, focinho. Em alguns casos o epitélio do focinho ele vai se desprender completamente. Também podem surgir no espaço interdigital e nas tetas, né, nos tetos dos animais lactantes, então sendo inclusive um veículo de transmissão para a prole, né, importante para aqueles bezerros que estão mamando e que entram em contato com essas vesículas. Tá? Então vão surgindo essas úlceras justamente nesses locais, principalmente na boca, né, e anexos, no espaço interdigital e também nas tetas. Os bezerros eles podem ter uma miocardite aguda, né, miocardite aftosa, podendo inclusive ocasionar morte súbita, porque o vírus ele vai causar lesões muito intensas e muito significativas no miocárdio, levando esse animal a uma insuficiência cardíaca e morte. Pequenos ruminantes, nós vamos ter febre, vamos ter claudicação, porque muitas vezes essas lesões também vão aparecer no espaço interdigital e esses animais eles vão ter uma dificuldade para a locomoção, porque são lesões muito doloridas. Nos suínos também a mesma coisa, o surgimento de úlceras, né, do mesmo modo que acontece nas outras espécies, e são sinais mais evidentes. Inclusive, os pequenos ruminantes e os suínos, em alguns casos, eles podem funcionar como satélites, né? Ou seja, a presença deles ali pode ser um indicativo da presença da doença quando eles começam inicialmente a ter esse tipo de lesão. Então você pode imaginar que o vírus está circulando também nos bovinos. Então eles podem funcionar como monitores, né? Digamos assim, como satélites. Então aqui, só para reforçar o que a gente comentou agora há pouco, as lesões que podem surgir, que podem se originar. Então essas úlceras, você observa que aqui ocorreu um desprendimento do epitélio, né? Então aqui nós podemos observar um tecido subcutâneo que está logo abaixo, né? Formando essas úlceras. Podem ser múltiplas, né? Em alguns casos a língua, né? Existem relatos de determinados casos em que todo o epitélio da língua sai, né? É como se fosse desembainhado. Isso causa uma dor extrema no animal. Olha, esse é um exemplo, né, muito claro do que a gente falou agora, né? Grande parte da língua desse animal ficou sem o epitélio, né? Então é uma úlcera generalizada, né? Extremamente dolorida. Você observa que esse animal, esses animais, eles têm uma salivação, justamente por causa desse processo de dor, né? Na mucosa oral, então eles salivam muito. Isso também é uma característica importante no caso da doença. Aqui são lesões a nível de teto, também úlceras da mesma forma, o epitélio vai se desprender, né? Podem ser múltiplas, podem ser lesões únicas e grandes, de grande extensão. E mais uma vez aqui também outras lesões na mucosa oral, né? Pode ser no palato, na própria língua, nos lábios, em todos os anexos ali, na gengiva, são locais onde essas úlceras podem surgir. Espaço interdigital, então você observa nessa imagem que o epitélio facilmente consegue ser retirado, removido, tá? Então ocorre esse desprendimento. Aqui também, ó, o epitélio do focinho sendo removido, né? Espaço interdigital mais uma vez. Então são os locais de predileção para o surgimento dessas lesões.
qualquer suspeita de febre aftosa deve ser comunicada às autoridades. Então, é importante, uma coisa que a gente não pode esquecer, inclusive para aqueles colegas que vão trabalhar a campo, né, que vão trabalhar com ruminantes a campo. Não só com bovinos, mas também com pequenos ruminantes. É a importância da notificação diante de uma suspeita. Então, a febre aftosa é uma doença de notificação obrigatória, assim como a estomatite vesicular, tá? Assim como, por exemplo, em pequenos ruminantes, o ectima contagioso é uma doença de notificação. Então, por que é importante você notificar? Porque o sistema de vigilância, né, a defesa agropecuária, ela tem um período que é curto, é muito rápido, são 24 horas, para atender essa sua notificação, né, para que sejam realizados coletas e aí eles consigam realizar o diagnóstico diferencial, se se trata de aftosa ou se se trata de alguma outra doença vesicular. Tá? Então vai haver, caso fique constatado que se trata realmente de casos de aftosa, vai ser instalado um protocolo de controle naquela região, naquelas propriedades acometidas, com o intuito de barrar esse surto e evitar que a doença se dissemine ainda mais. Tá? Então, sempre lembrar, né, diante de uma suspeita, quando vocês estiverem nos seus atendimentos, lembrem-se, né, tenham sempre salvo nos seus aparelhos, né, o contato das defesas agropecuárias da região onde vocês estiverem, porque diante de uma situação dessa é importante fazer essa notificação. Qualquer cidadão, não precisa ser veterinário, qualquer cidadão pode realizar esse tipo de notificação e o sistema de defesa ele tem a obrigação de atender rapidamente a essas notificações, tá? Porque é uma doença extremamente séria, como a gente já vem conversando, né, para a economia. Como a gente falou lá no início, o diagnóstico clínico ele é sempre presuntivo. Então, como a gente sabe que é uma doença que se assemelha a outras doenças vesiculares, você não tem como, de cara, né, clinicamente falando, dizer que é aftosa. Então, vão ser coletados fragmentos daquelas úlceras, epitélio, enfim, né, e através de técnicas laboratoriais, em laboratórios de referência do Ministério da Agricultura, vai ser feito o diagnóstico. Tá? Então, é isso que a gente tem que lembrar. Diante de uma notificação, não são vocês, né, digamos assim, que vão fazer esse diagnóstico. A defesa ela vai até aquela propriedade, coleta material e remete para os laboratórios referência para que lá seja feito esse diagnóstico. Uma coisa que é muito complicada no nosso país, que a gente sempre bate nessa tecla, seria a falta de capilaridade desses laboratórios. Porque, por exemplo, se você quer fazer diagnóstico de aftosa, só existe um laboratório do MAPA no Brasil inteiro que faz isso. Se você quer diagnosticar IAI-mormo, é em outro laboratório, em outra região extremamente distante. Se eu não me engano, tem um laboratório no Acre. Eu não lembro agora qual é o... Eu acho que é para aftosa mesmo, que é feito lá. Então imagina, né? Digamos que tenha surgido uma suspeita aqui em Patos. Nós acionamos o sistema de defesa, o pessoal vem, faz a contenção da propriedade, faz a coleta. Daqui que esse material ele seja enviado, chegue no laboratório de referência e seja processado, né, já deu tempo da doença se disseminar 10 vezes. Né? Então, infelizmente, o nosso país ele peca muito em relação a essa rede de laboratórios oficiais, que são os LANAGROS, né? Os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura. Porque se houvesse uma capilaridade maior, ou seja, se existissem outros laboratórios em outras regiões mais próximas do país, melhor distribuídos no país, em que esse material ele pudesse ser remetido, pudesse ser processado mais rapidamente, com certeza, né, esses surtos eles poderiam ser controlados muito mais rapidamente, porque a resposta seria mais rápida. Né? Como a gente vê, por exemplo, em países de primeiro mundo como os Estados Unidos, em que existe uma rede de laboratórios oficiais próximas. Né? Então é muito fácil de você conseguir processar esse material. Não precisa de tanta distância nem tanto tempo. Para se realizar o diagnóstico nesses laboratórios, nós temos algumas técnicas que vão ser utilizadas. Então, testes sorológicos, né? Existe o ELISA e também a vírus neutralização, né? Pode ser utilizado como teste sorológico. A cultura tecidual, então através daqueles fragmentos, né? Vai ser feito
uma maceração e uma semeadura em cultura celular para observar a replicação viral nessas células de cultura. E também a PCR, que é o teste padrão para tipagem que vai acontecer nos laboratórios de referência. Então, quando essas amostras são enviadas para esses laboratórios, né, além dessas outras técnicas, a PCR ela vai ser utilizada para fazer essa tipagem viral. E por fim, o controle ele é baseado em alguns pilares principais. Então, o primeiro deles é a vacinação massal, a vacinação em massa da população bovina daqueles países que são endêmicos. Como a gente falou lá no início da aula de hoje, né? Dependendo do país, aliás, dependendo da região, né? Esse protocolo ele vai variar. Isso vai depender justamente da forma da presença, da endemicidade da doença naquela região. Então vamos levar em conta o que ocorre na maior parte do território brasileiro, né? Que é no caso livre com vacinação. Então, a principal estratégia é baseada em vacinação de todo o rebanho, rigoroso controle de trânsito, né, tanto de bovinos quanto de outras espécies, como caprinos e suínos, para justamente haver um controle nessa disseminação, realização de quarentena compulsória para animais que venham de fora, né, de área do programa. Então, e outra coisa que a gente não pode esquecer é que todas essas estratégias de controle elas são preconizadas por um programa oficial do Ministério, que é o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, o PENEFA. Tá? Então, esse programa, como a gente falou no início, ele vem passando por uma série de atualizações. A mais recente aconteceu em julho agora, 14 de julho de 2020, foi publicada a portaria número 48, que trouxe algumas modificações, né, para algumas atualizações para esse programa. Então é importante que vocês, né, deem uma olhada também nessa legislação para ficarem mais atualizados. A gente vai falar só a grosso modo das principais mudanças que ocorreram. Então, nós falamos lá no início que foi traçado um plano estratégico para o controle da febre aftosa no Brasil em 10 anos. Né? Então, acho que em 2018, 2017, né, foi instalado esse plano e o intuito é que em 2026, né, são 10 anos, né, possa ocorrer a mudança de status no país inteiro para que o país seja todo considerado livre sem vacinação. Então, para que isso ocorresse, o que é que aconteceu? Né? O que é que esse plano estratégico ele preconiza? O Brasil ele foi dividido em blocos estratégicos. Por que foi dividido em blocos? Porque cada bloco desse apresenta características únicas, prevalências únicas. Tá? Então, de acordo com essa prevalência, de acordo com essa característica local, as estratégias que vão ser tomadas em cada local desse são diferentes. Por exemplo, no sul do país, ali, ó, Santa Catarina, o próprio Rio Grande do Sul, né? Então, Paraná. Então, nesses locais, as ações elas vão ser mais brandas, porque lá nós já temos um nível mais avançado de controle. A própria Santa Catarina já é livre sem vacinação. Tá? O Nordeste, você vê que um bloco, né, com grande parte dos estados do Nordeste também compõe o bloco 3 e assim sucessivamente. Então, dentro desses blocos geográficos serão tomadas medidas, né, para que se chegue até, em 10 anos, vamos esperar que esse prazo seja realmente cumprido, né, em 10 anos, até 10 anos, né, o país ele seja considerado livre de aftosa sem a vacinação. De modo geral, né, qual é o objetivo do PENEF? Então, criar e manter condições necessárias para garantir a condição de livre de febre aftosa, né, condição de erradicação da febre aftosa, por meio desses mecanismos de prevenção e de detecção precoce da doença, né, controle rápido, atuação rápida diante de possíveis surtos que venham a acontecer. E aí, quais são as medidas, né, em relação ao atendimento dessas suspeitas? Então, nós temos uma lista de doenças vesiculares infecciosas que são de notificação compulsória, como a gente falou, estomatite, aftosa, ectima, IBR, né, outras que a gente vai ver mais adiante, que todas têm essas características
de lesões erosivas, né? Então, diante da constatação de um caso confirmado, vai se estabelecer um protocolo de controle. É mais ou menos o que a gente está vivendo agora com a questão do lockdown, né? do Covid. Então, trazendo isso mais para a questão da aftosa, né? Vai ser delimitada uma zona de controle em volta da propriedade. Então, primeiro, o que é que vai ser feito? Um registro e uma comunicação da ocorrência. Um registro oficial de que naquele local está realmente acontecendo um surto. Isso, né, só após a visita do pessoal do Ministério da Defesa, me perdoe, a coleta de material naquela propriedade suspeita e a confirmação em laboratório, né, que se trata realmente de aftose. Então, a partir de então, vão ser tomadas essas medidas. Então, o registro, a definição da área que vai ser interditada e a interdição dessa unidade epidemiológica. Quando a gente fala em unidade epidemiológica, seria justamente aquela propriedade ou aquelas propriedades que estão com eventos em curso, né, com o surto da doença, com os casos da doença. Então, é feita a coleta do material para diagnóstico laboratorial, realização de uma investigação epidemiológica em torno, né, naquelas áreas que estão ali em torno, em contato com aquele foco, para saber se não existem outros focos adjacentes, e a suspensão temporária do trânsito de animais e de produtos que ofereçam risco. Então, há um bloqueio, né, muito rigoroso, né, para evitar justamente que esse vírus ele seja transmitido, que ele seja carreado em veículos, em roupas, né, nas pessoas que possam, nos animais e nos produtos, né, que possam circular dessa propriedade para fora. Aqui seria mais um esquema de como seria um fluxograma de como essa investigação é feita. Então, veja, nós temos aqui um caso suspeito da doença vesicular, esquadrinho amarelo, é feita a notificação, né, e até então nós estamos lidando com a possibilidade da existência de aftosa ali. Pode ser que não seja, tá? Então, vai haver a investigação. Caso em laboratório não seja confirmado que se trata de aftosa, vai ter que ser feito o quê? Um diagnóstico diferencial. Tudo bem, não é aftosa, mas tem que se investigar o que é que está causando aquelas lesões ali. Então, pode ser estomatite, pode ser uma outra enfermidade que também vai demandar uma estratégia de contenção, de controle. Beleza. A outra situação é um caso provável de doença vesicular. Então, a adoção de medidas de biossegurança, essas que a gente comentou agora há pouco, né? O bloqueio do local, controle de trânsito, a testagem desses animais e assim sucessivamente. Se mesmo assim, né, ficar constatado que não se trata de febre aftosa, mais uma vez, né, vai ser realizado o diagnóstico diferencial para saber o que está ocorrendo ali. E caso seja confirmado que se trata de febre aftosa, né, então as medidas elas vão devem ser executadas, a destruição, o sacrifício sanitário dos animais, né, e dos seus produtos, e as outras medidas de biossegurança para que justamente esse surto ele não se expanda. Falando um pouco sobre vacinação, nós vimos que a vacinação é a principal estratégia de controle, no caso da febre aftosa, em países endêmicos, né, em países que ainda não foram declarados livres sem vacinação. Então, somente vão poder ser comercializadas vacinas registradas e controladas pelo Ministério da Agricultura. Tá? Então, diferentemente de outras doenças em outras espécies, essas vacinas elas sofrem um controle rigoroso do mapa. Elas são controladas e são registradas no mapa. As épocas e a duração das etapas de vacinação sistemática deverão ser definidas pelo mapa. Então, o Ministério ele analisa a realidade de cada localidade, de cada região, e é traçado um plano de vacinação. Nós vimos, inclusive esse ano, que houveram algumas modificações por causa da pandemia. Tá? A campanha ela acontece, pelo menos aqui na nossa região, em duas etapas, né? Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. E aí a gente teve uma alteração por causa da pandemia. Né? A gente vai ver um mapinha daqui a pouco de como vai ficar essa vacinação para 2021. Então aqui nós temos a estratégia de vacinação contra a febre aftosa, que vai ser adotada no Brasil em 2021. Então olha só, toda a região
grande parte do território nacional, que está aqui em amarelo, vai atuar, nesse caso vai ser executada a estratégia 2, que é vacinação semestral de animais de até 24 meses e anual em animais acima de 24 meses. Tá? Então, duas etapas. Já nessas áreas em azul, se você observar aqui, ó, né, Pantanal, mais ou menos, ali em cima, será utilizada a estratégia 1, vacinação anual de todo o rebanho. Tá? Então, ó, Amapá, Pantanal, uma parte do Mato Grosso do Sul, Ilha do Bananal, um pedaço do Tocantins ali, ó, Ilha de Marajó. Por que é feito nesses casos apenas uma etapa de vacinação? Né? Será que esses locais têm menos necessidade de vacinação? Não, a questão não é essa. A questão são as características dos locais. Geralmente esses locais eles têm uma determinada época do ano que sofrem inundações, o que dificulta inclusive a locomoção das equipes e dos animais. Então, por isso que é feito em uma única etapa. Tá? E no restante do Brasil não, são feitas duas etapas. E, por exemplo, nos estados do extremo sul, né, Acre, aqui, não, esses locais não irão praticar a vacinação. Certo? Então, isso vai ser o que irá funcionar agora em 2021. Mais uma vez, esse é o calendário. Então, por estado, por exemplo, aqui, ó, Paraíba. Nós vamos ter, aqui, isso no caso de 2020, né? A primeira etapa foi em junho e a segunda etapa será no mês que vem. Ó. Tá? Então, ó, no mês de junho ocorreu o quê? A vacinação de bovinos e bubalinos de todas as idades. Então, todas as idades, né, os animais de todas as idades foram vacinados no mês de junho. E agora em novembro vai ocorrer a vacinação de bovinos e bubalinos com idade de até 24 meses. Então os animais mais jovens os que vão ser vacinados nessa segunda etapa. Tá? Isso a nível de Paraíba. Então, por estado, vocês têm também essa possibilidade de consulta de como vai ocorrer a vacinação agora esse ano. Também nós vimos que o controle e a fiscalização de trânsito de animais é importante para o controle da doença. Então, ó, toda movimentação animal susceptível, né, dessas espécies susceptíveis à doença, ela deve ser acompanhada do Guia de Trânsito Animal, ou GTA. Então, quando você vai transportar suínos, bovinos, pequenos ruminantes, né, entre estados, entre regiões, tem que ser acompanhada dessa guia de trânsito, onde vai constar que os animais eles não oferecem riscos, né, estão livres da infecção. Toda carga de animais em desacordo com o que está estabelecido na legislação deve ser apreendida nos postos de fiscalização e encaminhada para o sacrifício sanitário, ou então tem que ser dada uma outra destinação como a destruição. Nós já vimos em aulas anteriores como é que acontece o que nós chamamos de destruição e sacrifício sanitário. Só fazendo um replay, né? Sacrifício sanitário, esses animais eles são encaminhados para abatedouros frigoríficos, né, para que o sacrifício seja feito de maneira controlada nesses locais. E no caso de abate sanitário ou destruição, esses animais eles muitas vezes são sacrificados na propriedade de origem, como a gente viu aquela imagem lá atrás, onde aquelas valas são cavadas, né, os animais são depositados no seu interior, são sacrificados e depois são queimados e enterrados. Então, toda carga que estiver em desacordo, que for apreendida sem a guia de trânsito, esses animais eles deverão ser sacrificados. E, por último, a questão também do trânsito internacional dos animais. Então, como nós falamos, né, a doença ela repercute em embargos. Então, ó, é proibida a importação de animais susceptíveis e de seus produtos, subprodutos, quando procedentes de países não incluídos nas áreas livres da OIE. Tá? Isso vai ser, por isso que é tão importante que os estados eles corram atrás de realmente executarem essas ações para que o país inteiro se torne livre sem vacinação. Porque à medida que é declarado esse status, né, a comercialização dos produtos, dos subprodutos, dos animais no exterior vai ser muito facilitada. Inclusive entre estados, o próprio trânsito de animais entre estados, né, animais que possam participar de exposições, de grandes feiras enfim, comercializações de todos os tipos.
né? Então, o país, esse tráfego, essa circulação, tanto no interior do Brasil como para fora do Brasil, vai ser muito mais facilitado e isso é benéfico do ponto de vista da economia. É permitida a importação de produtos que tenham sido submetidos a procedimentos de inativação do vírus. Então, como a gente falou, né? Os produtos podem até ser comercializados, mas desde que atendam a essas medidas, né? Principalmente a inativação viral. Aqui o que você vê em azul são as áreas do Brasil que estão habilitadas atualmente para a exportação para a União Europeia. Então a gente observa, ó, nenhum estado do Nordeste tem esse status, infelizmente ainda, né? É possível que esse cenário mude nos próximos anos.